politicamente correto. Aquele maldito politicamente correto. Eu odeio isso, tenho nojo. É ficção, caramba, podem fazer o que quiserem. Não tem esse negócio de, não pode, tá? Pode. É ficção. Pode dizer que eu fui invocado em um novo mundo e agora devo lutar. Pode dizer que acidentalmente gostei de uma história e nela fui parar. Mas gosto de lembrar de como isso veio acontecer comigo e como nesse mundo consegui tantos inimigos. Do nada fui invocado lendo um livro como todo dia. Nota na faculdade fazendo minha rotina. Estava lendo o livro, do nada me vi perdido lendo sobre o herói de escudo. Fala pessoal, mais uma semana comentando sobre escravidão e sobre Sword Art Online. E eu acho que se você tinha alguma pretensão de dizer que escravidão ou não escravidão, acho que já foi, né? Não precisa nem escutar esse cast, que você já sabe, enfim. Mas eu tô aqui com o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu estou maravilhado porque Tatenoyusha abraçou o Pokémon dentro dele. E esse episódio foi maravilhoso. Também tô com o Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro. Fala aí, cara. Mais uma semana de corrida maluca. Muito feliz que as drogas aconteceram e o roteirista aparentemente morreu em Tatenoyusha. Também tô com o Pedro Ladino, o cara mais amado do site Torre de Vigilância. Fala aí, cara. Fala aí, pessoal, mais uma semana e a gente tá assistindo outro anime agora, né? E teve Saô. Vamos começar então com Tatenoyusha, essa obra maravilhosa. E cara, a vontade de mandar tomar no cu todo mundo é muito grande. Sair na rua assim, pegar o elevador, aí eu moro aqui, tem uma senhorinha do lado, olhar pra ela e falar assim, vai tomar no cu, mano. Porra. Sei lá, agredir as pessoas assim por nada, sabe? Só porque você tá irritado. Então, ao final de Tatenoyusha, a cada final de episódio eu fico com essa sensação. Eu vou dizer pra vocês que dessa vez eu não assisti mais de uma vez. Eu vi só uma vez, foi na quarta, na quinta-feira. Não consegui assistir de novo por problemas. E o que ficou pra mim desse episódio são 3 momentos. Primeiro, o momento da escrava, que a gente vai falar, eu acredito exaustivamente dessa parte, e do ovo também, né, que meio que casa com esse momento. A parte da rainha e depois a corrida maluca. Vamos começar então com a parte da Raftalia explicando por que ela queria voltar a ser uma escrava. Grande momento. Na verdade, um momentinho antes, que são eles recebendo as recompensas. Que é outro grande momento. Por favor, discorra. Todo mundo sendo muito, muito bonzinho com Tatenoyusha. Porque o rei malvado e a princesa malvada, nas palavras do nosso herói, a princesa vagabunda malvada, não queriam dar o dinheiro pra ele. Mas, querido herói do arco e querido herói da espada, falaram, não, tem que dar o dinheiro pro cara. Vocês que interferiram. Ele fez tudo certinho e aí ele ganhou as 500 pilas dele. Ah, verdade, cara. Eu tinha esquecido disso. Na verdade, já era um valor tipo, muito, muito, muito abaixo do que os outros ganharam. Uhum. O Herói da Lança ganhou tipo 4 mil, os outros 3.800 e ele 500. Porque, teoricamente, eles cobraram pra libertar a escrava dele. Mas isso foi um breve momentinho. E o mais estranho pra mim, a gente vai comentar disso, eu pelo menos pretendo comentar disso mais ao longo do episódio. O único momento desse episódio inteiro onde as pessoas, não é nem que são filhas da puta com Tatenoyusha, mas onde as pessoas não são absurdamente legais com ele. Não sei, é tudo muito esquisito. Principalmente quando uma escrava, que é de uma raça que é pra ser odiada, levanta o dedo e aponta pro rei e fala, você tá errado, seu filho da puta. E o rei fala, ok, eu tô mesmo. E nada acontece. Mas como é que funciona esse mundo? A gente não sabe ainda. Mas aí é pandemia, né? Sim, com certeza. Se o escritor não sabe, como é que eu vou saber? Mas uma coisa que é meio bizarra nesse início, agora que tu falou, eu me lembrei, é que eles não veem mais o Tatenoyusha como, ou Naofumi no caso, né, como um filho da puta que tentou estuprar. Agora eles conseguem ver os direitos dele? É muito bizarro, realmente. Foi muito esquisito. Ou eles são as pessoas mais justas do mundo, que olham caso a caso? Viraram as pessoas mais justas do mundo. Só o herói da lança que continua sendo cuzão. Ele só estuprou uma princesa. Quem nunca? Porque se eles estão partindo da ideia de que realmente ela foi estuprada, eles estão tratando ele com muita parcimônia, né? Eu imagino que isso vai ser explicado mais pra frente. A gente sabe que vai. Isso foi quase como um tapa na cara agora. Eu senti. Puta que pariu, esse foi o maior deboche da história desse cast, cara. Não, essa risada do guerreiro foi na cabeça aqui. Foi um truco de 12 na testa.
Mas enfim, por hora, o que eu interpreto é que eles de fato são 100% justos e observando cada contexto. Tipo, mesmo que o cara estuprou, ele não tá todo errado. Ele foi a vítima dessa situação. Meio que essa é a mentalidade dos caras, que é o que dá pra entender. Cara, o que seria muito louco, porque ele virou a vítima da coisa? Porque eles estavam num duelo e ele foi o sabotado. Sim, eles perdoaram o duelo, mas não perdoaram o estupro. Sempre lembrando que ele só tem esse cara porque é o único jeito dele. Ninguém nunca ia perdoar ele de maneira nenhuma. Sim. E ele nunca arrumaria um companheiro. Isso é um ponto importante, realmente. Inclusive, a princesa levanta uma questão que eu achei que ela ia ter levantado no episódio passado pra justificar a interferência dela, caso ela precisasse. Mas o Naofumi, ele tava com os negocinhos. Ele usou os monstrinhos no cara. Ah, os bolinhas nível 1 que tu mata na mão? Tipo, por mais que fossem bolinhas nível 1, ele meio que trouxe elementos externos pra lutar no lugar dele. O que, teoricamente, seria errado num duelo 1 a 1. Mas não vou discutir isso agora, já foi. Isso aí foi o episódio passado. Mas se tu parar pra pensar, se ele tá se tornando o que as pessoas acham que ele é, que é um cara ruim, e o que foi vendido pra gente no primeiro episódio, faria todo sentido ele ser um cara desonesto, ele ser o Dick Vicarista. Porque quem é ela? Sim, então o único momento que ele foi realmente personagem que me venderam foi quando ele trapaceou. Então meio que absolveu ele, sei lá. Absolveram porque o que fizeram com ele foi pior, foi justificativo. Eu fico imaginando, tipo, na prisão, porque existe uma mística sobre o estuprador na prisão, né? Uhum. E ele tem a pior vida de todas, né? Existe ladrão e existe estuprador, que são os caras que apanham dentro da prisão e tudo mais. E meio que isso acho que em qualquer país, isso é um tabu muito fodido, o lance do estupro. Tirando os países onde isso é aceito, né? E parece que todo mundo meio que tá aceitando ele de boa. Então, eu não sei, cara. Ele parece que Não, eu te entendo, cara. Pô, tu passou por isso aí, beleza, mas fazer do quê, né? Foi só uma noite só. Porra, guerreiro. Obrigado por baixar o nível. E aí sim, nós temos o... Aí corta pro Naofumi, né, Matheus? Tu que viu... Tá com a cabeça mais de frente. Corta pro Naofumi e o cara dos escravos refazendo o símbolo na Raftalia. O grande símbolo de fé. Eu vou deixar o Guerreiro falar primeiro, que eu também quero falar, mas eu vou deixar o Guerreiro falar primeiro sobre essa parte. Fala aí, Guerreiro. Que momento, né? Maravilhoso. Quando ela fala, eu tô botando aqui esse símbolo em que eu não posso mais fazer nada além de obedecer você, pra provar que você tem fé em mim. O quê? E aí depois começa um monte de insinuação sexual com ela, inclusive do cara de escravos. Que deve ter, ela tem 10 anos. Que deve ter abusado dela, já. Provável. E é tipo, caralho, por que você não riu? Que merda. Por quê? Que romance bonito. O que eu não sei se era isso que o anime tava tentando passar. Mas essa cena, ela era muito quase que cômica. Tem um momentinho lá da Raftalia falando, não, porque eu quero que a gente tenha um símbolo que simbolize o nosso laço. Aí quando entra o cara dos escravos, que ele é um design que ao mesmo tempo que ele parece um filho da puta, ele também é um design caricato. Uhum. Aí ele chega e fala, nossa, mas eu tô muito surpreso que você conseguiu transformar aquele fiapo de ser vivo em Numa gostosa. Você conseguiria 25 conto nela se ela não fosse virgem. Aí a Raftalia, mas eu sou virgem, bacadiané. Ele, então é 35. Aí não, foi 35. Lembrando que ela tá interagindo com o cara que prendia ela numa jaula. Exatamente. Sem nenhum problema, tipo, parceirão. Porra. Fazendo graça. Faz esse desenho aqui em mim. Me abraça agora. Eu notei isso na abertura, porque a abertura ela tem um daqueles frames de traveling na horizontal, mostrando todos os amigos. E no centro dessa cena, desse plano, tá o cara das armas, né? Que é o parça de verdade Naofumi. Tem uma galerinha mais lá, que eu não lembro se já apareceu ou se vai aparecer. E tava o cara dos escravos lá também. Então eu meio que pensei, o cara dos escravos agora ele é um brother? É isso? Pô, tá oferecendo escravo com desconto? Melhor amigo. Ele faz até fiado agora. Exatamente. Cara, é muito esquisito toda essa parte, porque como o Matheus falou, parece que as coisas que acontecem na série, elas não têm peso, porque depois todo mundo esquece. Parece que a série todo mundo teve Alzheimer. Acabou o arco, acabou sem consequência. Realmente parece um jogo, né, onde acabou o arco, foda-se, a vida continua. O Guerreiro ou Ladino, me respondam, quem dos dois souber. O episódio anterior, ele foi final de uma novel, certo? Foi. Então, teoricamente, essa aqui é o começo da próxima? Sim. Provavelmente é a segunda mesmo, né? O Guerreiro já comentou que o escritor anterior provavelmente teve um AVC.
Aqui, ele meio que tá como se fosse completamente focado em escrever um jogo ao invés de continuar a história que ele tava. Porque todas as coisas desse episódio, pra mim, pareciam muito mais um evento ou uma side quest de um jogo do que um episódio, de fato, continuar a história do anime que a gente tava vendo há 4 episódios atrás. Talvez o autor, ele escreveu a primeira novel, atraiu o público. Agora na segunda ele vai despirocar total. E de vez em quando ele volta no que ele se propôs no início, que é ele tem espaço pra tudo agora, cara. Não, então, eu acho que não. Eu acho que não tem espaço pra tudo, porque ele meio que cria as regras do jogo. Não cria muito bem, e essas regras não são muito bem estabelecidas, mas existem algumas regras. E o problema é exatamente que ele não segue o que ele criou. Por exemplo, a estrutura de relacionamento entre os personagens. Ela, a cada momento, ela é quebrada. Não parece que eles têm uma relação. E às vezes parece que eles têm. Depende muito da situação. E eu não entendo isso muito bem. É muito bizarro que o tom ele não se mantém nem dentro do próprio episódio. Sim. Antes dos créditos, depois, são 2 histórias completamente diferentes. Quem dirá, comparando com os 4 primeiros. O que eu mais senti nesse episódio foi que ele pegou todos os personagens, que já não eram excelentes personagens por si só, mas ele pegou e deu uma achatada em cada um deles e falou, agora vocês não são personagens, vocês são arquétipos. É como se fosse um OVA. É um OVA de Tateno Yusha e ele colocou qualquer história. O que me dá mais impressão é que conforme ele acabou essa primeira parte, ele quer criar uma nova história. E eu tenho um problema muito grande porque ele não tá me dizendo, ele não é uma história episódica. Então eu sempre tô assistindo as coisas todo mundo, na verdade, né? Tá assistindo as coisas em perspectiva. Em o que eu vi até agora e o que eu tô vendo agora. E quando você para pra pensar, caralho, não seguiu nada. Não tem uma sequência. Não. Mesmo parecendo que tem. E agora ele virou um mercador. Sim, ficou muito louco. Tá, sei lá. Sabe o que esse episódio me lembrou? Esse episódio me lembrou filler de Naruto. Porra, verdade. Até eu que assisti um pouco Naruto, eu concordo. Tinha um filler do Naruto que, se eu não me engano, era uma corrida, mas, sabe, os fillers do Naruto clássico, pelo menos, eles eram muito isso, tipo, vamos pegar esses personagens, achatar eles e fazer um episódiozinho de comédia, sabe? Uhum. Um pouco pra descontrair e tal. Esse episódio foi inteiro isso. Foi muito chocante até porque, como você falou, Hit, ele terminou a história passada, mas ele não terminou toda a história passada. Ele fechou ali uma coisinha, mais ou menos, daquele jeitão dele que a gente comentou já. Uhum. Mas é como eu falei, a gente tem a primeira cena onde o rei e a princesa são cuzões com ele. Esse é o único momento do episódio inteiro onde as pessoas não são legais com ele. O resto do episódio inteiro todo mundo é muito brother com ele, todo mundo é muito parceiro dele, os caras pedem ajuda dele. E é porque tem a desculpa que ele salvou a vila, né? Exato, mas eles já depositam toda a confiança deles nele. Ele tá lá com o chocobo gigante dele e por conta disso os caras chegam e falam, não, esse cara aí que já salvou a gente vai salvar a gente de novo. Ah, falando sobre o chocobo, acho que foi o Guerreiro falou em off que o chocobo ele já nasce como escravo, né? Porque ele compra o ovo do cara, né? Sim. Todos os ovos já tem o selo. Já tem o selo no ovo, né? Sim. Ah, porque isso me incomoda muito. Como é que eu posso dizer? Quando você, como eu comentei antes, assiste em perspectiva, isso se torna bastante complicado, porque partiu da Raftalia a ideia de se tornar uma escrava, voltar a ser uma escrava. E no episódio anterior, a gente viu que ela foi o catalisador de dizer coisas que o Naofumi precisava ouvir. E depois ela fala, não, e parecia tudo bem. Parecia que o Naofumi eles iam continuar juntos, como uma espécie de casal, e beleza. Vão continuar como casal. Mas ela quer provar pro Naofumi que a relação deles é muito maior do que isso. E aí ela cria de novo uma hierarquia. Que é a hierarquia que ele é o senhor e ela é a escrava. E cara, isso é tão nojento, cara. É tão triste. Cria novamente esse distanciamento entre eles que tinha sido quebrado no episódio passado. E ela quer se provar a partir desse distanciamento. Então... eu não sei exatamente o que o autor, a autora, quer dizer com isso, mas fazer ela se tornar de novo uma escrava cria um distanciamento entre eles automaticamente. Não uma tentativa... E mesmo a ideia do anime é parecer que é um estreitamento entre eles, mas na verdade cria uma distância, porque você cria uma hierarquia. Eu não entendi muito bem o que
tá tentando ser dito ali. O funcionamento é esse, em que o homem é o mestre e a mulher é a escrava. Não, porque eu entendi no episódio passado que existe um certo tipo de pessoa na sociedade que ela não é ouvida. Que as pessoas, que ela já sai com problemas, não com problemas, mas ela já sai atrás, como eu falei no episódio passado, no vídeo passado, ou no áudio, se você estiver escutando. Mas quando você torna novamente uma escrava, eu fico na dúvida de exatamente que mensagem ela tá querendo dizer. Porque antes realmente parecia de uma passada na mão da cabeça do cara que se sente rejeitado, ou da pessoa que se sente rejeitada. Mas agora, essa criação desse laço, que ao mesmo tempo é hierárquico, ele cria um tipo de relação... É a validação de relacionamento abusivo? É isso que ele quer me dizer? Pra mim é meio que isso, assim, que a mulher tem que estar sempre abaixo, obedecendo o seu senhor. E eu fico muito preocupado porque disseram algumas vezes que foi uma mulher que escreveu isso. Então, se foi uma mulher, realmente ela acredita nisso? Que esse é o lugar da mulher? Ou será que depois ela vai criticar isso? Eu realmente, pra mim, foi genuinamente o anime tentando falar que esse símbolo é mais do que um símbolo de escravo, é o símbolo que une os dois, meio que ignorando toda a outra parte ruim, e ao mesmo tempo fazendo o que ele fez no episódio passado, que é usar a Raftalia, a personagem honesta, e a personagem escrava, falando: tudo bem, eu, ex-escrava, quero voltar a ser escrava porque eu amo o Naofumi-sama. Se nem eu que sou reclamo, quem é você pra reclamar? Exato. Eu vou usar um exemplo, novamente cristão, porque foi uma coisa que eu estudei muito na minha vida, e eu peço desculpa mais uma vez, mas existe uma relação muito forte na religião cristã, que é uma relação do servo e do senhor. E ao mesmo tempo, essa relação, ela realmente não tem uma ideia de que... Ela tem uma ideia de que existe uma hierarquia, mas existe uma ideia de amor relacionada a isso também. E quando eu tava assistindo, agora eu lembrei, que eu meio que pensei um pouco nisso, nessa relação. Mas essa relação é muito quebrada, porque realmente continua sendo uma relação de um ser superior com um ser inferior. E não deveria ter isso no relacionamento entre duas pessoas normais. Então, quando eu olho pra o que a Raftalia fez, eu não consigo ter um pensamento que eu tô vendo um filme do Nicholas Sparks. Que é tudo muito lindo, e as pessoas se amam muito, e é uma história de pessoas que se amam, e nesse momento agora elas se encontraram e tudo vai ficar lindo. Eu sinto um sentimento de repulsa, porque existe um maior e outro menor dentro da relação. E ela tá falando: você é maior do que eu. Então, eu não sei. Quanto mais eu penso, eu fico mais enojado com essa cena, porque ela realmente... Eu não sei se como o Matheus falou, meio que a ideia é ser uma coisa meio romântica. Ah, não, total, é. Mas não é romântico em nenhum sentido. Eu já acho muito estranho, e aí já é eu colocando a minha ideia ocidental em cima dos japoneses, né? Quando no anime o cara anda na frente e a mina anda atrás. Eu vi até alguns vídeos de pessoas que moram no Japão e realmente a relação é assim, que o cara anda um pouco na frente e a mina anda atrás. Eu já acho isso muito esquisito. Mas enfim, é só a minha forma de ver o mundo. E aí... o lance da escravidão, eu tenho uma marca em mim, e olha essa marca em mim, olha só o que eu tô fazendo por você, olha o sacrifício que eu tô fazendo por você. Esquisito. Ainda tem uma piadinha no meio de ela mostrando o corpo pra ele, que piora ainda mais a situação, então... É tipo aquele namoro em que a menina faz o nome do namorado com 2 semanas. No Brasil seria a tatuagem no antebraço, né? Sim, só que muito pior. Então... É uma coisa que me... cara, é aquela coisa que você vira os olhos, afunda no sofá e... Tá, cara, foda-se. Se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais. É isso. E a vida continua. Depois, toda essa parte maravilhosa, a gente tem alguns lances sobre quem é essa rainha, né? E parece que ela não é a pior pessoa do mundo, aparentemente. Assim, ela manda ele tem um escravo, ainda bem, mas fora isso. Só corrigindo um pouquinho, a rainha é a primeira cena do episódio. Mas enfim. É a primeira cena do episódio? É a primeira cena. Obrigado. Depois disso, ele compra o Chocobo. Sim. Aí tem a montagem do Chocobo crescendo. Antes disso, tem a cena eles andando. O cara chega e fala: o Chocobo é 100zão. Ele explica o sistema e o Naofumi compra. Uhum. Aí tem os dois andando e a Raftalia falando: por que você tá gastando seu dinheiro com isso? E o Naofumi: eu acho que você não devia lutar sozinho e tal, e qualquer coisa a gente só vende de novo. Eu tô mencionando isso porque a Raftalia, nesse episódio, eu não sei porquê, eu não sei se foi a intenção da série, se é coisa da novel, se sou eu lendo muito, mas ela tinha umas
parecia umas pinceladas de yandere nela, umas pinceladas de obsessividade em cima do Naofumi nela. Sim, agora que tem outra, no caso, já dando spoiler do episódio em si, agora é outra garota no grupo, né? Sim, mas eu achei bizarro por causa disso. Mas enfim, depois dessa coisa tem eles visitando o cara das magias, que fala pra eles visitarem a mulher das magias, Ah, é verdade, ele pega o loot depois. Isso, aham. que serve pra setar a questão de que o Naofumi ele aprende magia de cura e eu não lembro a outra, e a Raftalia é magia de luz e trevas. Sim. Basicamente pra isso, e eles ganham os livros, né? O livro das magias, que provavelmente vai ser útil no futuro. Por enquanto o Naofumi não consegue ler ele. Eu acho muito esquisito que ele não pode usar uma espada, mas magia ele pode. Tá tudo de boa. Quais são magias de defesa só ou são magias de ataque também? São magias de defesa e cura, de acordo com o que o anime falou. Ah, sim. Aí tem a cena deles indo dormir e eles acordam e o ovo tá chocando. E aí tem a montagem do Chocobo crescendo. Essa cena, inclusive, tem uma coisa que eu achei muito engraçada, que é o Chocobo nasce, tem a montagenzinha dele, eles andando com ele, corta, ele já tá grandão. Aí a Raftalia fala, nossa, mas ele cresceu tanto em 2 dias? Eu pensei, menino, você cresceu tanto em 1 semana? Pois é. Por que você tá tão abismado assim? Mas o Chocobo cresce, tem a ceninha muito engraçadinha e muito comicamente dirigida dos vários negocinhos. Tem uma cena que o Naofumi tá em cima do Chocobo, ele vai pra distância e aí corta, a Raftalia tá parada no mesmo lugar, como se ela estivesse esperando muito tempo ele voltar. É muito ruim toda essa parte, cara. Demais. Essa parte pra mim foi extremamente Pokémon. Só não foi mais porque depois vai virar ainda mais. Aí eles vão pra cidade, onde tá a princesa e o Cavaleiro da Lança, decretando que agora o Cavaleiro da Lança é o dono daquela vila e ele vai cobrar 50 conto pra quem quiser entrar e 50 conto pra quem quiser sair. Cara, achei maravilhoso toda essa parte, porque é de um nível de desenho infantil. Ah, sabe o que eu lembrei? Não sei se vocês têm tanto conhecimento de Chapolin quanto eu, Não. mas tem um episódio de Chapolin que eles precisam pegar água num poço. E aí, eu não sei se é o Rachacuca, se é o... Porque o Ramon tinha uma porrada de personagem, né? Mas tem um cara sentado no poço e ele fala que você tem que pagar pra você pegar água. Ou você paga dinheiro, ou paga um saquinho de alfafa. E eu imaginei, cara, o maluco virou o Rachacuca, velho. Tipo, ele virou um personagem simples que era escrito pelo Chaves. É muito ruim. Sim. Por que se... Virou unidimensional 100%. Por que ele ia aceitar de cobrar as pessoas um imposto? Se no episódio passado ele aceitou tudo que ele passou de lutar e tudo mais porque ele achou que a coisa era injusta. E agora ele acha justo que... Mas, de novo, quando o Naofumi diz que o preço de uma noite lá, ele fica surpreso. Provavelmente foi a princesa manipulando de novo. Ele não fica surpreso no sentido de caralho, eu não sabia que era isso, talvez esteja fazendo absurdo. Ele fica surpreso no sentido de porra, mano, o cara me deu uma refutada foda. Eu sou meio burrão, então não sei como é. É verdade, é bem isso. Maldito, criança enxerida. Atrapalhou meus planos agora. Ele virou total uma criança pirrenta daqui pra frente. Não, os dois são equipe Rocket agora. É, E não faz o menor sentido com nada que foi mostrado até aqui. Nada. só que ao mesmo tempo, ele às vezes, o cara da lança, ele às vezes parece que ele tá tentando fazer o certo. Quer dizer, todas as vezes parece que ele tá tentando fazer o certo, só que ele não tá conseguindo porque ele tá sendo manipulado pela mina que faz o que manda nele. Não, é isso mesmo. Ele é o vilão por causa da mina, porque ele quer fazer as coisas certas. Então, tipo, sabe, o cara... Eu não consigo definir ele, porque ele é definido... Ele existe apenas pra ser um cara usado por outro personagem. A gente não viu nada dele até agora na série. E isso, inclusive, enfraquece totalmente a vingança do Naofumi, porque ele já venceu o cara 2 vezes. Agora foda-se. Sim. Não, foda-se. Ele deixou de ser um, entre muitas aspas, contraponto, e agora ele é só equipe Rocket. Como já acabou esse drama, aparentemente, do Naofumi ser odiado, ele agora vai ser o saco de pancada que... Ele é o príncipe encantado do Shrek 2. Ah, isso. É uma boa referência. Príncipe Encantado do Shrek. Que ele é aparentemente o cara todo honrado e bonitão e que todo mundo gosta, mas na verdade agora ele é um bobão. Que vai servir só pra o herói do escudo ganhar dele. Mesmo ele trapaceando. O alívio cômico. E eu lembro que todo o charme que as pessoas viam nessa série é o escudo ser o cara fraco. Sim. Isso acabou. É o escudo ser o cara odiado. Isso acabou. O escudo não é mais nada. Ele é um nada.
Porque tudo que ele era em contraponto aos outros. E ele não tem mais esse contraponto. É muito difícil agora de você encontrar um porquê que ele continua sendo um contraponto. Porque se boa parte da sociedade já vê ele como um herói, se 2 heróis já veem ele como um certo tipo de herói porque eles meio que veem algum tipo de justiça nele, ou que ele tá sendo injustiçado, de alguma forma. E a personagem que é a personagem que dá a ideia de mais justeza dentro da série também valida o que ele faz, qual é o tipo de problema que ele tem nessa série? Só de não voltar pra casa, que ele vai conseguir em algum momento. Não é como se fosse um problema também, porque ele não era muito feliz na casa dele. É até por isso que eu cheguei a perguntar se esse é o começo de um livro, porque se o primeiro livro fechou aquele conflito, esse aqui teoricamente teria que estar construindo o outro. Uhum. Mas eu não faço ideia. Tudo bem, foi um episódio até agora. Tudo bem que o outro arco foi... Vamos contar 5, porque o primeiro episódio do outro foi duplo. Uhum. Mas já no final da primeira metade do primeiro episódio, a gente já tinha estabelecido todos os conflitos que ele passaria a partir daquele momento. Agora, o máximo que eu consigo pensar é que ele vai construir uma party. Esse vai ser o caminho dele nos próximos episódios. Pra mim é isso mesmo, ele vai construir a parede dele agora. E todas vão ser mulheres, coincidentemente. Não, obviamente, né? Tenha dúvida quanto a isso. Cara, aí a gente vai pra parte que eles meio que marcam esse encontro entre eles, essa disputa entre eles, falando melhor, pra ver quem vai ficar com a cidade, né? Uhum. E por que o Tatenoyusha se importa com essa cidade? Porque ele é bonzinho, no fundo. É muito difícil, cara. É literalmente só isso. Ele não tem um tom, cara. O anime tenta dar aquelas voltas de que ele só aceitou por causa da recompensa, mas ele não sabia nem o que ele queria de recompensa. Então é porque ele é bonzinho. E fazendo aquele nitpicking até em todo o programa, por que eles desafiam ele pra uma corrida? E que conveniente que eles desafiaram ele pra uma corrida justo quando ele acabou de comprar um pássaro. Eu não acho nem isso nitpick, cara. Eu acho conveniência mesmo do roteiro. Eu nem considero um nitpick, pra ser sincero contigo. É porque eu tô ainda respeitando o Tatenoyusha como um anime que não é um anime feito pra crianças de 5 anos de idade. Ah, mas ele é, né? Essa segunda metade deixou claro que ele é. Esse episódio foi. Não, foi Dora Aventureira esse episódio, né? Pois é, depois, quando ela começou a fazer buraco na pista, eu só comecei a rir muito. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Não, eu juro, eu fiquei abismado que esse anime, teoricamente, era um Dark Ed que ia discutir temas muito interessantes. Uma cena que teve a, entre aspas, vilã falando magia de cura no saco dele, porque ele acabou de tomar um coice no saco de um pássaro Pokémon. E é isso que eu não entendo, cara. Eu achei que quem gostasse disso aqui gostasse pelo Ed. Cara, como é que a pessoa suportou esse episódio? Ah, cara, o pessoal é sádico, cara. Sádico pode ser exatamente. de várias formas. Mas é sádico de várias formas, cara. Você pode ser sádico pro que você tá vendo e também contra você mesmo. Não, mas pra mim, o único jeito que uma pessoa que gostou do primeiro episódio também gostou desse é se ela, por algum motivo, já tem uma conexão muito forte com o Naofumi e com a Raftalia e tem um distanciamento e um ódio muito grande com o herói da lança e a mulher, Uhum. ponto de simplesmente ignorar que esses não são mais os mesmos personagens e essa não é mais a mesma história. O cara que gostou desse episódio, pra mim, ele vai ver o herói da lança se fudendo, ele vai falar, se fudeu. Ele vai ver a mina lá falando pro Tatenoyusha, você não pode fazer nada. E aí os ninjas da Vila da Névoa chegando e falando, ó. Cara, Eu trouxe esse pergaminho aqui, ó, tá escrito, ó, ele pode fazer. esse bagulho de ficar fazendo buraco, cara. É filler de Naruto. Isso é coisa de filler de Naruto. Ou coisa do... Eu pesquisei o episódio 33 de Pokémon, a Poké Corrida. Onde Eu pensei nele também. Que era Onde o Dodrio versus a Ponyta. É. Caralho, nem o Dick Vicarista faria tão bem, cara. Muito bom. Como é que você faz pra fuder com um pássaro gigante? Tu faz um buraco na pista. Joga uma shuriken, filha da puta, sei lá, mata ele. Porra. Você tá roubando, por que você precisa respeitar o resultado da corrida? Ela ainda tenta não respeitar. Caralho, é muito ruim, mano. Não dá, cara. Ai, puta que pariu. É verdade, ela tenta não respeitar, né? Tenta inventar a historinha. Ela a pior historinha de todas. Ah, com certeza. Não, você tá trapaceando porque o bicho não era gordo assim. Mas cara, não, mas ele virou gordo depois. Ah, foda-se. Tem todo esse lance dos buracos e tal, e ele ganha a corrida. Depois do final dessa corrida, você fica pensando assim, tá, mas pra que foi toda essa parte de corrida? Foi pra eles ficarem com a cidade, né? E eu acho que ele, com passaporte, ele pode passar pela cidade sem pagar imposto. É, foi pra eles... Porque se eles não iam conseguir pagar aquele imposto. O que me lembra Asterix e Obelix também. Mas enfim,
Mas toda essa parte da corrida é muita encheção de linguiça, né, cara? Porque 100%. Foi mais pra estabelecer a relação entre o Naofumi e o Chocobo. sim. E aí, todo esse meio que foi criado entre eles acaba, porque vira uma Loli no final do episódio. Isso me deixou muito puto, cara. Eu não sabia que aquela porra ia virar uma Loli. Eu queria ter tomado esse spoiler. Eu sabia. Eu já sabia, porque foi o que comentaram. Mas isso me lembrou um meme, que é a relação, ao longo dos anos, do que o Japão decidiu que ele precisa fuder. Em 2009, com o Monogatari, ele decidiu que precisava fuder um gato. Em 2016, ele decidiu que precisava... 2017, perdão. Decidiu que precisava fuder um dragão. Em 2018, ele decidiu que precisava fuder o planeta Terra e o Bowser. E agora, ele decidiu que precisa fuder um Chocobo. Aliás, fazendo um parênteses sobre o design do Chocobo, vai tomar no cu, né? Que bagulho sem graça. Qualquer coisa, né? Não tem nenhuma corzinha, ele é branco. É uma galinha gigante. Porra. É uma galinha gigante com os olhos de anime. Quando ele fica gordo, ele fica mais sem graça. Não, é verdade, ele consegue ficar pior. E olha que o Chocobo de Final Fantasy já é bem sem graça. Mas ele gordo, foda-se, porque ele fica 2 minutos gordo. É tipo aquela terceira forma do Freeza que ninguém lembra. Caralho, é verdade. É a versão 2 do Freeza. É o Freeza corno, né? A versão 2. É, essa mesmo. Cara, é muita versão corno, né? Porque ele fica forte, musculoso e chifrudo. Nossa, é muita versão corno mesmo. Muito bom. Então, vamos terminar Tata no Yosha falando sobre... Não tem mais defesa, né? Acabou, né? Não. Até surgir uma nova história, não. Porque assim, você pode dizer que é uma bela história de amor, não é? Até porque o Naofumi não tá nem aí, só ela. Ele, não sei, porque no final do episódio 4... Ele meio que se importa com o que ela fala. Mas não amorosamente. Não, Mas aí é porque ele é um personagem com uma dimensão só, né? Você tá querendo demais. Agora ele vai ter o harém dele. E é meio que ela que quebra isso, né? Ela quebra qualquer chance deles terem um relacionamento quando ela quer se tornar de novo uma escrava. Não dá muita chance pra ele pensar. Até porque se ele pensar, você vai ficar uma merda, né? Mas se você disser... Cara, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer assim... Não, mas foi ela que quis se tornar de novo uma escrava. Não foi ele que obrigou. A gente sabe e é por isso que ele tá reclamando, inclusive. Então, vocês têm mais alguma consideração antes da gente entrar na parte da Loli? Uma merda, né? Porque assim, vamos lá. O fato dela virar uma Loli revela que a pessoa que escreveu isso tá pouco se fudendo, né? Assim, tem essa porra aí dessa criança aí, pelada. E é isso. Convivam com isso. Alguém vai usar o argumento de que ter uma Loli é muito tradicional da RPG, então... Não. Alguém vai usar isso. Essa foi a desculpa do escravo, né? Não, cara, não. Eu tô jogando, por exemplo, Fire Emblem Awakening, e ele tem lolis. Eu vou procurar no Twitter, cara, pra xingar as pessoas. Vou dedicar minha vida a odiar essa merda. Mas assim, se eu confiasse levemente em Tateno Yushi e ele tivesse feito as coisas, certo? Dá pra fazer a Loli ser tipo a filha dos dois. Mas eles não são um casal e ela vai ser um interesse amoroso. Então... A gente vai depois falar de um anime que tem uma criança que é um programa de computador, cara. E é menos pior do que uma galinha que virou uma criança. Quem diria, hein? E olha que a criança de computador é uma bela de uma bosta. E ela é um deus ex-máquina também. Cara, sinceramente, eu não esperava que virasse uma Loli, porque eu não tinha esse spoiler. Dos muitos spoilers que as pessoas mandam, né? As pessoas gostam de falar, tipo, vai ficar muito pior, toma esse spoiler aqui. E realmente é muito pior. Eles estão certos. Não dá pra dizer que não. Realmente, muito obrigado, pessoal do grupo que manda os spoilers da Tateno Yusha. E parabéns por ter lido o mangá e lido a novel. Não, é 500 capítulos da web novel. Parabéns pra você que leu a novel. E que tá comprando a Light Novel, você não tá entendendo. Isso aí é uma pessoa muito especial. Mas enfim. É uma vida dedicada ao Isekai, né? Então é aceitável. Um abraço. Mas, pra gente fechar essa primeira parte, eu queria deixar uma mensagem de... Se até o Leo Gamer não aguentou mais, é porque Tateno Yusha tá num nível bem complicado. Em compensação, do Mecano tá, ó. Confio, salvarei esse mundo e caguei. Se não tenho amigo, chega. Eu cansei de ser bonzinho, chega. A sociedade não me aceita, então chega. Que morram sozinhos, não me importo com ninguém, a não ser comigo. Ser o odiado, o herói do escudo, esse é meu destino, esse é meu destino.